Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, nessa sexta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. Hoje, nesse dia em que celebramos São Timóteo e São Tito, dois discípulos e colaboradores de São Paulo, temos diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 1 a 9. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Amados e amadas de Deus, temos esse texto do envio dos 72 discípulos. Os 72 significam toda a igreja que é enviada em missão. Os 72 significam que todo cristão batizado é discípulo, discípula de Jesus Cristo. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente. Amados e amadas de Deus, é toda a igreja que é enviada em missão. É todo batizado que é enviado para o anúncio e para o testemunho de Jesus Cristo. Esses 72 foram enviados à frente de Jesus a toda a cidade, lugar aonde ele próprio deveria ir. Amados e amadas de Deus, devem preparar a missão de Jesus, devem preparar a pregação de Jesus, devem preparar o anúncio de Jesus, a missão dos 72. Os 72 hoje somos todos nós que fomos batizados e seguimos Jesus Cristo. Todo batizado, toda batizada, todo aquele e toda aquela que se encontrou com Jesus e se tornou seguidor, seguidora de Jesus Cristo, se tornou discípulo, discípula de Jesus Cristo, participa da missão de Jesus Cristo, participa da missão do anúncio e do testemunho de Jesus Cristo. O documento de Aparecida diz que todo aquele, toda aquela que se encontrou com Jesus é discípulo missionário, quer dizer, segue Jesus Cristo e anuncia e testemunha Jesus Cristo. Continua o Evangelho e dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Amados e amadas de Deus, o dever de pedir. A messe é grande, mas aqueles que trabalham na colheita são poucos. Por isso a necessidade de pedir, de rezar, de pedir sempre ao dono da messe, ao Pai Eterno, que mande trabalhadores para a colheita. Jesus continua: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. O cordeiro é um animal tranquilo, é um animal manso, o lobo é feroz, quer dizer, é o discípulo. E o discípulo que deve ir com mansidão em ambientes hostis, é o discípulo que deve ir com mansidão onde ele será perseguido, onde ele será maltratado, onde ele será humilhado, mas o discípulo que deve ir com mansidão.
Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. O discípulo deve ir com simplicidade, a imagem agora. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ele morar um amigo da paz, a vossa paz repouse sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Não permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Amados e amadas de Deus, o discípulo que é portador da paz de Jesus. Quem recebe o discípulo, recebe a sua paz, recebe o Evangelho, recebe o próprio Jesus. Quem não acolhe o discípulo, quem rejeita o discípulo, é o próprio Jesus que rejeita, é o Evangelho de Jesus Cristo que rejeita, é o próprio Jesus que rejeita, é a paz de Jesus que ele rejeita. Termina o Evangelho: quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Quer dizer, porque quem acolheu o discípulo, acolheu o próprio Jesus. Por isso, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Porque acolhendo o missionário, acolhendo o discípulo, acolheram o próprio Jesus. Amados e amadas de Deus, celebremos com alegria São Timóteo, São Tito, esses dois grandes missionários, esses dois grandes discípulos e colaboradores de Paulo. Lembremos que hoje a missão é nossa, a missão do anúncio e do testemunho de Jesus Cristo. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.